As mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 12 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram estas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era um desvario e não acreditaram. Pedro então levantou-se, correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito e do céu, mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, e nos habitai, e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, doador brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Caríssimos irmãos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Quando aqui iniciávamos o rito litúrgico, assim celebrando a vigília pascal, nós vimos que duelavam entre si duas palavras. A ideia de escuridão, trevas, está relacionada a trevas, e a luz que ali acendíamos, que era a fogueira, depois abençoada estava, trazíamos o círio pascal, e aí nós vimos a história do povo de Deus tão linda, significativa,
Deus é um pai apaixonado pelo povo, pela humanidade como um todo. Nós vimos que o dado bíblico vai nos apresentando situações deste povo que Deus escolheu para si. E nós vimos o último salmo que o Vinícius cantava, dizia: Senhor, tens palavras de vida eterna. Israel foi convidado a trilhar essa experiência do acreditar em Deus. Só que nós vimos o profeta Ezequiel falando para nós. Deus envia o profeta Ezequiel a falar à nação de Israel que a Israel perverteu-se, caiu no pecado, mancharam as suas condutas, não é condizente com o propósito do próprio Deus, que é o seu Pai e que cuida deles. Nós vimos que Deus disse: eu dispersei entre as nações e eles foram espalhando por países. Mas Deus disse: eu então tive pena do meu santo nome que a casa de Israel estava profanando entre as nações. Então a gente percebe essa perversão do povo de Deus frente à obediência a Deus. Mas Deus não se cansa. Por que Deus não se cansa? Deus disse: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei o meu espírito dentro de vós. Arrancarei de vosso corpo o coração de pedra. Deus continua fiel à sua promessa e o cumprimento à sua palavra. O salmista nos dizia: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Que nós possamos ter sede de Deus como cristãos. Nós vimos a profundidade e a riqueza da liturgia que nós celebramos neste momento. Vem por meio de 4 ritos a liturgia. E aí concluíamos com a oração e cantávamos com alegria, porque o Senhor ressuscitou. E o canto de glória falava da grandeza de Deus enquanto Pai que ama, independente da condição, porque Deus enviou o seu Filho. Jesus morreu na cruz pela nossa salvação e nos permitiu ser agraciados novamente pela sua bondade, porque Deus quer libertar a cada um de nós. Então, celebrar a Páscoa ao longo desse tempo, não é somente hoje e amanhã, mas ao longo de 7 semanas, nós iremos cantar, render louvores e bendizer o Senhor. Eu vejo que a resposta do Salmo, a segunda leitura, já dentro do contexto da missa, nos dizia, porque São Paulo, escrevendo à comunidade de Romanos, vai dizer para nós: será que ignorais que todos nós, batizados em Cristo, em sua morte, que fomos batizados pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele? Queridos catecúmenos, vocês são 6, 7. E nessa alegria desta noite linda e tão significativa, seja são rapazes e moças, nessa alma sedenta de Deus, caminharam no processo de formação e desejaram e quiseram, por isso estão aqui, receber o batismo para tornarem-se filhos de Deus. Deixarão de ser criaturas. Na experiência de Deus em Jesus, tornar-se-ão, a partir de então, quando o Padre abençoar a água e acontecer todo o rito do batismo, vocês vão ver quanta riqueza. A idade lhes permite a pensar o que é bom, o que é ruim. Se porventura fizeste alguma coisa, tudo vai ser apagado quando a água se derramar e o Padre proferir
a invocação da Trindade, vocês serão purificados. Olha São Paulo nos agraciando com a leitura de hoje. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Cristo e em sua morte, que fomos batizados? Porque do lenho da cruz Jesus derramou sangue e água, e foi para a purificação da humanidade que estava perdida e que foi encontrada na graça de Cristo. Somos novas criaturas, como diz o canto, as coisas antigas já se passaram. Queridos irmãos e irmãs reunidos nessa noite de Páscoa, aqui viemos com alegria para celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. A vida venceu a morte. O Senhor não está mais preso à dimensão da sepultura, do túmulo, porque nós vimos nesta madrugada, vai dizer o Evangelho que nós acabamos de ouvir, no primeiro dia da semana, já domingo, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, saíram aquelas mulheres para ir ao túmulo de Jesus, para cuidar de Jesus, do túmulo, do corpo de Jesus. E nós vimos que elas ficaram espantadas, ou ficaram preocupadas. Nós vimos que elas vão de madrugada e ali perceberam que a pedra tinha sido arrolada. Retiraram a pedra arrolou-se, tiraram a pedra. E aí elas voltaram aos discípulos, foram encontrar Simão Pedro, aquele que Jesus disse: Pedro, tu me amas? E nas mesmas leituras dessa semana, esse mesmo Pedro disse: aonde quer que tu vais, eu te seguirei. Jesus disse: ainda que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes. É esse Pedro que Jesus confiou a missão da igreja: apacenta as minhas ovelhas. Pedro toma a iniciativa, diz Lucas, João, é o evangelista João, que narra para nós nesta noite, e de repente, elas informam, comentam com Pedro e os demais discípulos: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos aonde puseram. Pedro sai às pressas, juntamente com outro discípulo, que é João, o evangelista, e encontraram. Pedro chegou primeiro ao túmulo, João vai dizer que foi Pedro. E aí nós vimos que a situação deles é também de incômodo. O que foi que aconteceu? E aí nós vimos que eles olhando, Pedro olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas, aliás, foi o primeiro discípulo. Viu, mas não entrou, que é João. Por fim, também chegou Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Aqui é a experiência do ressuscitado. O túmulo vazio, a pedra que tinha sido arrolada. Eles veem que as faixas de linho estavam no chão. No caso, João viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, João trata a questão de milagres como sinais. Os sinais que João apresenta é o túmulo vazio. Então Pedro, chegando primeiro, então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro, João. Ele viu e acreditou, porque é João que está narrando esse texto. Ele viu e acreditou. Nós acreditamos a partir de quê? Da experiência da fé. E aí o texto disse: de fato eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então é fazendo memória deste grande acontecimento da história da humanidade que nós celebramos hoje, a partir da fé,
a ressurreição do Senhor. E nós somos convidados, a partir da fé, a fazer experiência. É muito mais aceitável por meio do dado testamentário, que é a palavra de Deus, os dois testamentos, o Antigo Testamento, que nos traz a história do povo de Deus. Mesmo que o povo de Deus caia ou se levante, Deus está sempre fiel, conduzindo o seu povo. Deus amou tanto o seu povo que mandou o seu Filho único para que se fizesse presente na vida do povo. E nós vimos que Jesus caminhou no meio do povo durante 30 anos. E ao longo de 3 anos ele veio falar do reino de Deus. Reino diferente da compreensão das autoridades religiosas. Que reino é este? Que Deus é amor, que nos convida que nos amemos uns aos outros. Qual é a mensagem da Páscoa que temos? Que o ressuscitado está presente no meio de cada um de nós, e que devemos levar essa grande notícia, assim como fora as mulheres que tornam-se, a partir do dado testamentário, Novo Testamento, que no caso são elas, as protagonistas que saem a anunciar. Nós também somos convidados a irmos ao encontro das pessoas para sermos anunciadores do reino de Deus, por meio do testemunho de vida, por meio da palavra. É muito mais fácil para nós hoje, como filhos e filhas de Deus, 2000 anos de história, da revelação do amor divino de Deus. Essa revelação veio a nós a partir do verbo, ou antes mesmo testemunhada pelos profetas, ou até mesmo experimentada pelos patriarcas, desde Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus descendentes. Essa revelação chegou até nós. Deus escolheu um povo para si, e Deus é um pai apaixonado por este povo. Quando eles cantavam domingo passado, belíssimo esposo, que vai falar uma frase lá do ressuscitado, esse belíssimo esposo passou pela experiência da Via Cruz, e ali cantávamos: prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Nós não podemos cair mais na ideia do túmulo vazio, a porta está aberta, mas a partir da fé destas mulheres, bem como dos apóstolos, que Pedro toma a direção da missão que o Senhor lhe confiou, do cuidar e guiar a igreja, do zelar a igreja. Nós precisamos, em pleno 2025, ano jubilar, de sermos homens e mulheres protagonistas, a partir de Jesus, da evangelização, de anunciá-lo a um mundo muitas vezes covarde. Não estou dizendo que o mundo em si é ruim, mas vivemos numa realidade diversa, aonde a violência está. No dia de hoje, uma reportagem levava-se a uma criança recém-nascida que foi simplesmente colocada no meio de um quintal para que alguém pegasse, porque aquela mãe não quis aquela criança. Nós vimos que o texto falou de desvario, dessa falta de afetividade, amabilidade, desta falta do esquecer, do amar o outro, do fazer o bem. É nesse contexto de uma cultura que muitas vezes marcada por tanto desamor que Jesus continua a ressuscitar. E Ele ressuscitou, e nós cremos, mas não podemos ser simplesmente um povo amedrontado, como fizera num primeiro instante a comunidade dos discípulos. Nós vamos ver as experiências que eles vão tendo. Primeiro que nós vimos aqui, o dado testamentário fala simplesmente o túmulo. Evidente que ouvimos aqui um anjo falando com eles, ou aliás, quando viram que o túmulo estava aberto,
disseram: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde puseram. E elas foram ao encontro deles, porque estavam com medo. A comunidade estava reunida, estava em oração. Quantas vezes o medo nos impede de não enxergarmos a luz de Cristo? Quantas vezes o nosso coração se prende a não vivermos a misericórdia? Deus nos amou por primeiro a partir do Filho amado, que nos convida no tempo de hoje, no mundo que nós vivemos, que nós queremos uma cultura da paz, marcada pela justiça, onde todos e todas sejam tratados com dignidade, a começar com aquela criança, que são milhares também, que muitas vezes estão sendo abandonadas. Vamos pensar também nos idosos, que numa cultura moderna, os idosos estão vivendo mais. Era interessante pensar a cena, quando nós vínhamos de lá para cá, nesse silêncio da noite, que quando assim acabávamos de ouvir os textos, os salmos sendo cantados, nessa solidão de Deus, na fé e na esperança caminhávamos. Por isso não podemos esquecer que existe uma cultura do desamor marcado pela morte. Quando aqui também víamos violências, principalmente em relação a uma mulher, que é preciso resgatar a dignidade. Cristo deu a vida para que nós tivéssemos vida plena. Por isso, dentro da comunidade dos discípulos amados que nós somos hoje, somos convidados a sermos diferentes e não indiferente a uma cultura de ódio, marcado pela violência. Jesus ressuscitou. Que sentido teve a ressurreição de Jesus na nossa vida? Ou que sentido tem a ressurreição de Jesus na nossa vida enquanto peregrino? Muito. Porque se nós observarmos a imagem que está ali do Cristo crucificado, evidente que tem ele ressuscitado, não é mais momento para nós, enquanto comunidade, sermos o povo da tristeza, mas o que vai nos fortalecer é os cantares do Senhor a partir dos salmos. Todos os salmos nos colocavam na perspectiva da esperança, que Deus nunca abandonou os seus filhos. Às vezes somos um povo rebelde, que não é tão diferente do povo de Deus. Muitas vezes a história se repete, mas muitas vezes não percebemos que Deus continua sendo Deus, e que enviou o seu Filho Jesus para que tivéssemos vida plena. Nós somos convidados nessa noite da ressurreição a sairmos porta fora, a chegarmos em nossos lares daqui 1 hora e pouca, ou menos do que isso, porque ainda tem outro rito. Nós temos 2 ritos ainda. E proclamar nas redes sociais para os seus amigos, os nossos amigos, conhecidos ou não conhecidos, simplesmente uma frase: meu irmão, minha irmã, acredite, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Olha a resposta do último canto que a Rose cantava, que nos falava do aleluia. Esse aleluia que resplandecia em nossa mente, em nosso coração, para dizer-lhes que nós estamos gratificados pela presença de Deus na nossa vida, e que nós possamos, nesses louvores, como foi feito, percebermos como Deus é um Pai infinitamente bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas,
a mão direita do Senhor se levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas, não morrerei, ao contrário, viverei, para cantar grandes obras do Senhor. Nós vimos isso a partir dos salmos cantados. Não foi simplesmente um mero espetáculo, mas uma voz que se emprestou a uma melodia que trouxe aos nossos ouvidos para lembrar dessa presença amorosa de Deus, para nos rejubilarmos pela presença do Deus Filho no meio de nós. O Senhor venceu a morte, é Ele o Senhor da vida e que vai nos dando sentido, é Ele a luz que nos ilumina ao longo da nossa jornada de peregrinos. Muitas vezes a nossa fé desfalece, mas é preciso que nós possamos dar sentido à nossa vida enquanto povo batizado, não um povo mais envolvido por um espírito de medo, de covardia, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos que após o Evangelho eles falavam do Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita no coração de cada um de nós, na nossa vida. Que nós possamos, nesta festa da ressurreição do Senhor, passando da vigília para a Santa Missa,